Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula sobre como funciona o computador. Antes de iniciar a aula, aqui tem as referências bibliográficas, as quais eu utilizei para fazer as aulas. São esses quatro livros, certo? Bom, vamos começar com um pequeno exemplo. Imaginemos um canal, este canal aqui, que é interligado por dois canais. O problema que temos é, vamos usar esse exemplo para somar. O fundamental de como surgiu o computador, como vimos com a máquina analítica a máquina diferencial de Babbage. Então vamos como somar. Qual é o fundamental? Vamos agora usar o seguinte exemplo. Temos os dois canais e vamos representar como passagem de água 1 e não passagem de água 0. Então, se simularmos o seguinte, se só tem água aqui e não tem água aqui, logicamente a água vai passar por aqui, certo? Como vocês podem ver. Então, digamos que aqui é 1, aqui é 0, então 1 mais 0 é igual a 1, como vemos aqui, né? Igual a 1, certo? Da mesma forma, se aqui eu tiver aqui água e aqui é 0, aqui vai preencher, resultando em 1. Mas como saber se a quantidade de água que passa pelo canal representa 1 ou 0? Aqui vimos que 1 representa cheio e 0 representa vazio. Mas digamos se tivermos só isso aqui de água, eu posso considerar que isso aqui é 1? Bom, a resposta poderíamos representar como uma quantidade. Por exemplo, caso tenha um x litros de água, então representa o fluxo de água como 1. Caso contrário, representa como 0. Vamos supor que se a partir deste volume aqui representamos por 1. Se tivermos apenas esse volume aqui, então isso aqui faz 0, porque isso aqui é o limite mínimo. Da mesma forma, podemos representar isso como na eletricidade. Temos aqui um exemplo, certo? Aqui. Digamos que o valor de saída, certo? Quando, digamos, a água vai sair, ele tem um intervalo a partir de 0,9 a 1, eu posso considerar como carga alta, que é representado como fosse 1. E nesse intervalo aqui, como fosse 0, a partir desse intervalo. Da mesma forma aqui de entrada desse intervalo aqui, se a energia tiver entre 0,6 e 1 volts, ele é representado como 1. E aqui, representado como 0, como podemos ver aqui na onda. Esta onda aqui, ó, perceba que quando ele está aqui acima de 0,6, certo? Então ele vai aqui representar o sinal 1. Aqui ele está abaixo, então ele vai representar como sinal 0 e consequentemente aqui como sinal 1. Agora, como montar o circuito para representar a passagem de energia ou não? Eu fiz uma analogia com água. Então aqui ponto de vista eletrônico. Aqui temos uma bateria, certo? Positivo, negativo, em que a energia passa aqui, como vocês podem ver, isso aqui é um LED, um diodo, em que ele está ligado, aceso, porque está passando corrente, certo? Vamos, certo? Agora, como vamos dizer que ele está passando corrente ou não? Bom, usamos chaves, como vocês podem ver. Aqui temos uma chave que, quando ela está fechada, há passagem de corrente. Quando ela está aberta, não há passagem de corrente, certo?
Agora, como representar isso aqui? 1 e 0. Como é que eu vou fazer isso em circuito? Um circuito. Bom, usamos duas chaves, certo? De forma que a corrente não passa por aqui, mas ela passa por aqui. Vamos entender um pouco isso simulando. Bom, aqui vamos simular. Para quem não conhece, esse aqui é o circuito conhecido como Circuit Maker. Ele é utilizado para montar circuitos. Vocês podem facilmente conseguir pela internet versão estudando. Vamos lá, vamos aqui rodar. Como vocês podem ver, aqui as duas chaves abertas, o LED acende. Se eu abrir apenas uma entre as duas, também acende. Agora, se eu deixar abertas as duas, apaga. Ou seja, o LED acende se A ou B estiver aberto, fechado. Se A e B estiver aberto, ele não passa. Então, vamos ver aqui os resultados. Se A foi igual a 0 e B foi igual a 0, ou seja, não há passagem de energia, o resultado é 0. Se A aqui, se A for 0 e B for 1, ou seja, não, se A for 0 não passa energia, B for 1 passa energia, ele acende. Então, se acende, é 1 que passa corrente. Se A for 1, ou seja, passa corrente, e B for 0, também passa corrente. E se os dois forem 1, os dois passam corrente, então o resultado é 1. Como vocês podem ver, aqui é 0 ou 0 é 0. 0 ou 1 é 1, porque 0 ou 1 é 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Então, isso aqui podemos representar o que? A ou B, certo? Ou seja, ele só deixa passar energia, se alguma das duas estiver fechada, das duas chaves, ou A ou B, certo? E esse pode ser, chamamos isso de porta OR. OR, que do inglês para o português é o, que é aqui, ou A ou B, que é simbolizado por esse símbolo, Aqui é passagem de A, passagem de B e o resultado. Poderíamos simular por esse LED aqui, certo? Aqui temos a tabela verdade, conhecida como tabela verdade. Se for 0, 0, 0 e 0 é 0, 0, 1, 1 ou 0, 1, 1, 1, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, peraí, então quer dizer que é assim implementado no computador? Não, aqui não é dessa forma implementado no computador, mas a lógica, o sentido é o mesmo, a teoria é a mesma. É implementado dessa seguinte forma. Isso aqui, isso aqui são transistores, isso aqui. Um transistor, outro transistor, outro transistor. Isso aqui é a porta OR. Que cada transistor, isso aqui, cada objeto desse é isso aqui, é um transistor. O transistor foi criado em 1957. Aqui, cada conjunto desse representa uma porta dessa. Que aqui, como temos aqui, ó, entrada A e B, aqui, ó, a entrada A e B, e a saída, aqui a saída, e aqui temos a entrada de energia e outra, aqui, como vocês podem ver, que é alimentado o circuito. Isso aqui é isso aqui, como você já deve ter visto, um chip, um circuito integrado. Então, se formos implementar desta forma aqui, isso aqui ficaria um pouco grande, não acha? Circuito aqui.
E mesmo se fosse implementado aqui desse tamanho, usando esse circuito, esses transistores, também ficaria muito grande o circuito. Então, estas portas aqui são minúsculas. É tanto que o nome disso aqui é conhecido como CI, Circuito Integrado. Certo? Vocês podem obter mais informações nesse site aqui, que é a Texas Instruments. Bom, vimos como representar 1 e 0. No caso do circuito aqui, a água representa a passagem ou não de água, no caso a energia. Vimos que podemos representar isso com a porta O. Mas como resolver um e um? Certo? Como resolver isso? Aqui, como é que vamos saber que 1 e 1 foram acesos? Se aqui 1 e 1 estiver fechado, sabemos que é 1, porque isso aqui é o OR. Porque sabemos aqui 1 e 1 e 1, porque é o OR, porque é um ou outro. Ele sempre faz entender se for um ou outro, mas não tem como saber se é 1 e 1, pois ele só verifica esse ou esse. Então, como resolver esse problema? Aqui no problema da soma, já resolvemos que aqui 0 e 0 é igual a 0, 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, e 1 mais 0 é igual a 1. Isso aqui, eles somam se for até isso. Agora 1 mais 1 seria 2. Como resolver isso? Bom, podemos usar isso aqui. Bom, precisamos encontrar uma forma para saber que A e B é igual a 1. Para isso usamos essas duas chaves aqui. Chaves em serial. Certo? De forma que ela só esteja a passar corrente se as duas estiverem fechadas. No exemplo anterior, aqui vimos que se uma delas estiver fechada, então ele já passa. Mas queremos saber quando as duas estiverem, apenas as duas. Então, usamos duas chaves. Voltando ao Circuit Maker, aqui temos o circuito que temos aqui nessa figura aqui, certo? Vamos agora simular. Quando temos 0 e 0, as duas chaves fechadas, ele passa corrente. Se uma delas estiver aberta, não passa corrente. Agora vamos ver aqui a tabela verdade. Se for as duas estiverem abertas, aqui. Um momento. As duas estiverem abertas, 0 e 0 não passa corrente, é 0. Se B for 1, 0 também, não passa corrente. Se A for 1 e B for 0, também não passa corrente. E se as duas chaves estiverem fechadas, 1. Logo, como vocês podem ver, o resultado só vai ser 1 quando A e B for 1, que é o que a gente queria. A e B for 1. Se A e B for 1, então o resultado é 1. Chamamos este de porta AND, certo? Como vimos aqui, o circuito é representado por esse símbolo. Passagem de A, B e o resultado aqui em X. Aqui temos a tabela verdade. Aqui, como vocês podem ver, foi o que a gente já viu, ó, a porta lógica O com essa tabela verdade e a porta lógica AND. Na próxima aula veremos como somar, que é o que a gente está buscando, como somar.